Nós começamos no livro do Salmo. O salmo que nós lemos é o primeiro salmo que nos diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Esse é o primeiro salmo, que nos diz logo, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse salmo é um salmo de felicidade, como o próprio título nos diz, que a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Esengo na mutu oyo atambolaka na batoli ya bato ya mabete afandaka mpe elongo na bango te, kasi azalaka mosika pamba te bazali bazimbisi. Você para se perder é muito fácil quando está a andar com alguém que tem muitos argumentos para te dar e você não consegue se responder. Então, você também por um minuto pode dizer, isso mesmo é verdade. Porque o que nós vimos, se calhar não justifica muito, estamos a rezar, mas o Deus não está a agir nada. Mas você tem uma base que te levou aqui nessa igreja. É de você respeitar as suas promessas perante o Deus. Que eu não posso andar com os pecadores, não posso assentar com eles, porque o momento que eu vou fazer o meu comentário contra Deus, esse meu comentário me crucifica logo. É por isso que cada pessoa deve saber que a amizade é bom com os nossos irmãos, com toda a pessoa. Mas quando uma pessoa não recebe bem a palavra de Deus, nós temos que estar muito longe dele, mas não lhe meter como inimigo. Temos o que lhe dar a boa palavra para ele entender o que o Deus gosta. Tanto isso quem tem tempo pode ver na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 14 e 15, é que fala, se alguém não ouve a palavra de Deus e não o cumprir, então não se misture com eles. Procurai que eles se envergonhem. Mas esse nosso irmão que está a andar mal, que não cumpre a palavra de Deus, que diz que Deus não existe nada, devemos o ensinar, mas não é tornar-lhe como o inimigo. Nós estamos a passar, não demos a fundação, sabemos essas fundações, falamos todos os dias, mas estamos a ir rápido, visto o nosso tempo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita dia e noite. Portanto, aqui a coisa que está nos dar, para nós sermos felizes, temos que respeitar a lei de Deus. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria. As suas folhas não caem e tudo que ele fizer prosperará. Portanto, nós também somos muito bem ensinados na palavra de Deus, porque os nossos hinos até podia dizer que não, já ouvimos muita mensagem mesmo no hino, então deveríamos dizer que só não, a mamãe vou pensar que só dizer em botele na 10º tour, a caminhão se cataminam, mas temos o dever mesmo de ir até lá. A parte mais importante que eu queria falar desse salmo que diz que
Os ímpios não são assim, mas eles são como moinha que espalha o vento. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Portanto, aí onde nós temos que refletir. Que ngai na koi kolanda na nga batia mabe me bango na mukolo ya suka bakozala elongo te na bana ya Nzambe. Pe banzela nyonso ya bazimbisi ekobunga ekosuka. Sikoyo yo mission na yo ezalaki nini na kati na lingomba oyaki pora nini pona na suka ozo eloko te. Que ele disse que os caminhos dos ímpios vai acabar. E você que andou a seguir o ímpio, o pecador, também tens o seu fim. Enquanto nós nos ensina dia e noite para que ninguém se perca. No fim, estejamos mesmo da maneira que estamos aqui. Zizi muzizi, e vou polo mu polo. Mas se amanhã vai ver que a pessoa que andou aqui conosco já não está no outro lado porque andou mal. Não é isso que nós desejamos. Queremos que toda pessoa está a ouvir o ensinamento da palavra de Deus, está a multiplicar os seus conhecimentos, porque a coisa que nos faz mal é a falta mesmo de não termos o acompanhamento com o nosso instrumento. Qual é o instrumento que estamos a tocar nesse momento? É essa Bíblia, que toda pessoa deveria ter a sua Bíblia onde ele está. Se eu perguntar quantas pessoas que têm Bíblia aí atrás, se calhar 3 ou 4. O resto de nós todos que estamos aí, se é hora de dormir, até dormir embora. Em vez de passar o tempo, o seu tempo de ler um bocado, como em casa não costuma ter o tempo, então aqui poderia fazer. Ler muito bem para que estejas também preparado, como eu comecei naquele parágrafo, espaço das palavras que eu abri como parênteses. Que mesmo essa Bíblia pode tremer. Te dá a Bíblia pela primeira vez, vem aqui, só ler. Vais tremer aqui. Eu já vi pessoa muito inteligente, podemos lhe dizer, não vou dizer o nome, no tempo do Papa de Anguena. Papa que engana yago tanga la biso ao. Lingala, aí você que tu te atanga na français, mais as outras boy, ma boca ezo lega fa ma que place azalaki. Mampa yenguba, mampa mabungubi, papa azo ko corriger na peme. Mampa yengubula. Bazolo mampa mabungubi, mena zeke kuntwala. Peut-être que mon a bien te zoaga si Bible mususu. Biso to sagana si oso moni utaleki liboso azote ta fala também coisa por coisa. Mais a pregação oyo ndima kawana, est-ce que sala la makambo eza kuna? Ona ya solo ezana batu mususu soka bandika koloba bo bia ndenga katangi mukeka kaboye. Moto nyonso alobe nazwi kimia, me kimia kaka ya ngonga wana yoso koyoka to kimia ya libela. Eloko eza na biso pasi yango wana. Pona to yoka kaka ya minene. Bato mususu ndenga sali vide na yo alobi yoka mabomba sika ebimi. Eza mabomba mite pona nini papa ye moko nkolo ya lingomba oyo butu moi aza koloba makambo ya minene me tozo kotosa na biso te tozo salela yango pete. C'est pour dire que tolekisa tango te. Não percamos o nosso tempo, irmãos. Bem-aventurado o homem que não anda com os pecadores. Então, se você, nas suas amizades, tem alguém que anda com ele, não está na nossa aliança, não lhe rejeita, mas tenha sempre prudência com ele, para que ele não te arraste fora. Nzembo na bisotoliki. Soki tokei na mibeko ya Tata Nzambe,
essas leis costumam se repetir quase todos os dias, que seja num evento que não vamos explicar, mas leram as leis para nos dar consciência de tudo que nós vamos fazer. Porque se lermos a lei, mais tarde você começou a discutir, então não ouviste a lei que se disse. Porque não discutir, não pode discutir quando estamos aqui nós todos. E agora essas leis foram dadas aos filhos de Israel, eles fizeram o melhor deles, mas sabemos, se nas fundações nos dizem que só 2 pessoas que venceram, o resto todo foram onde? Porque eles entram 70 pessoas no cativeiro e saem 600 mil pessoas, é muita gente, 600 mil pessoas. Mas subtraíram esse número todo, disseram que não, as mulheres não podem ser contadas. Pegaram nos papás, nas mamães, porque é tempo das guerras. O homem que tem força já com 20 anos consegue disparar um abuso do morteiro ou de qual é a arma. Porque hoje as armas que estão a ser utilizadas hoje, armas tem que estudar mesmo, calcular a distância, o alvo a bater também tem que cair. É assim que isso está funcionando. Então, naquele tempo, acho que foi as mamães que foram retiradas e os meninos. E Deus também pensou muito bem, disse que não, essas pessoas têm que andar na lei. Chegou no monte de Horeb, lá onde ele lhes entregou a lei, porque ele é santo e toda pessoa também se santificasse. Da maneira que nós estamos aqui, o nosso Deus é santo e nós também precisamos se santificar. Porque se estivermos aqui a andar nos maus caminhos, essa santidade não vai aparecer. É por isso nos dera o tempo de andarmos nas leis para que toda pessoa reflita ou mostre uma boa imagem como o nosso Deus. Mas hoje os quimbanguistas estamos a fazer vergonha no mundo inteiro. Nani wana omundimi aibaki. Amona bozo mona bazole kanewa na aibaki. Aibaki nini okwanga. Aibaki nini omunsambu. Asalaki nini ota asalaki kobo. Asalaki nini ote azalaka ndoki ana quartier. Asalaki nini ote batuti bazokabwa na ye mutasalaka baje wana. E por que estamos a ouvir as leis? Porque tudo que está proibido nós estamos a fazer. Livremente. Estamos aqui, há pessoas porque vão na igreja para ir ver o fulano tal. E esse fulano tal não é para andar no bom caminho, vocês costumam andar nos maus caminhos. Como é que o Espírito de Deus vai habitar em nós? Porque a lei, nós sabemos, a lei proíbe tudo que é mau. Mas tudo o que está bom é permitido a um cristão fazer. O que é de bom que está lá, uma pessoa tem que respeitar o próprio Deus primeiramente. Porque ele que disse que não, eu sou o teu Senhor, que te tirei da terra do Egito quando estava na escravatura. Se identificou. Não deves fazer isso, não deves fazer isso, não deves fazer isso. Mas se fazer isso, estás em comunhão comigo. O que faz a comunhão com Deus? É respeitar a lei. Quando você não respeita, este é o tempo que nós queremos dizer que não viemos aqui para passar o tempo. Se assim, essa hora, podemos estar a dormir, como é dia de descanso, a dormir à vontade. Mas se dormir à vontade sem vir se apresentar a Deus, também é mau. A pessoa não está livre, podemos dizer, epa, Boko vimamba tutupe magalisusu te kaka kukende iglesia optezo samba la makambo ya kitoko ezomona nango te tala motema na yongana tala motema nanga biso peto tala motema na biso. Pona tangu mususu likambo yango ezani likambo ya muke ya kozanga botosi epa ya Nzambe mayele wana akolongola biso yango tokomi kotambola na biso kalola bibwele.
mibeko bapesi yango te mpona bamikolo, bapesi yango te mpona soki songolo nanu, bapesi yango mpona biso nyonso toza na conscience. Mama Raquel azoya tango na yepe kokoka koyoka mibeko wana ke akomi vraiment nango akoyoka yango. Olia zala wana azosaka na to nini akoyoka liloba yango mpona nini moyuda na bamboka na bango a partir ya 12 ans. Mwana alandaka deja lataka bikoti wana mpona nini sope batelemisie wana tanga akotanga limbola akolimbola. Et pourquoi pas biso bakimangisi tozala bongo. Je pense que yango papa Simon Kimbangu kiangani abanda koloba ete alinga sala mboka moko musika bana nyonso bazobota makacha bango kuna loa na couvent bakende ko yekola bizaleli ya bonzambe bakola na yango biso seto yekoli yango depuis 85 à Chilelo et sali 40 ans mibeko obazote ya biso et sali 40 ans. Awa bana ya 85 mususu oba bota ki avant mingi bakomi na bakoko. Sikoli loba yango ezozwa nango esika te. Ezozala nango ka bazosala lokola maloba yango ebwaka na likolo ekepe libela. Soki pe kwei nango na mabele ezwi mutu te. Nzoka toza wana tango nyonso koyoka mibeko ya Tata Nzambe eza koteyama. Nini oyo Tata Nzambe alingaka soumission biso nyonso tous se soumettre na mibeko na ye. Moyibi ezala kati na biso te, bikobo ezala te, pona relation na mutu na Nzambe ekata na kamingi surtout na bikobo. Ekobo ezali kati ya makila. Tango yo lingi mingi ba mibali mobali so tambola na mobali ya ndoki kindoki wana ezwi yo. Ezanga te monazoloba yango eza makambo bateya biso ya mokala. Soko tamboli ke na mobali wana yo tambolaka na yaza moyibi ndambo ya kimoyibi na ye ekoti pa na yo. Soki pe ozoko tambolaka na mutu o azali assassin eza nango facile akoyebiso telemaka tango ngana kosimba ale kotisa mbeli. Tomona yango lelo babandi bazo travailler même kutu na bana basia. Yozo mwana kaka mwana mwasi ali pona nini yo soko za mobali ko se trahir pona ye mwana mwasi lokola yo linga basi oyebi te nzoka groupe ya babandi. Ale chaye mbele na kingo bakati yo kingo yo kasaki ke nzela ya malamu mono ya banza vo mono ya banza nzela ya nani ayebi nzembo na mama bopesa mayo bando mama toza kobanga na biso lisusu te pona nini ngana lingi kaka ke no nasala kana ngai kaka makambo na ngai Nzambe azane kuna musika azakutu na pongi azomona ngai te tata na ba mama tokeba ona tango ezali tango na biso mono ya kwanza nzela ya sikila kasi nzaya vwezelenge yo mono ya ba mono ya kwanza nzela ya sikila kasi nzaya vwezelenge yo unzongezela zaifunulu etatangizilikivutura Yesu we ewonge
mukutu vakuwa yokwe mukenda za kudo ukuluza esumwe yeonge aweitenda kolwakile esa mukutu vakuwa yokwe mukenda za kudo ukuluza. Tolandi nzembo na biso tango yo zokokanisa kosala masumu me oyokaka mibeko zala na mawa pamba te ozobebisa molimo na yo zala mpe na kobanga mpona Nzambe aza komona yo mpona mekweko ya kozwa etumbu oyo ya mokili awa bamoni osali mabe lingomba akamati simu apesi yo wana oke libanda na lingomba mpona okende kozwa conscience ke likambo oyo nasalaki ezalaki mabe nazongela yango lisusu te. Quando nós pensamos em cometer o pecado, temos que ter o medo e vergonha logo. Você que anda a fazer o adultério todos os dias, anda nu à frente das mulheres, acha que é isso que Deus quer? Ou você, mamã, que anda com os homens também todos os dias, o lumbo na ngaba tu vai ir a sala na ngelo como goti, e a makamu Nzambe atindela kio na mokili oyo ote batei kana bango te babomba kutumaka musanzo kwa koloba bango te yemo akomona soni te motei soka leki ana liboso akoloba me yo kozwa ye mabe te mpona oloba makambo wana nyonso kasi abanda oloba ngai te eske ngai nazalaki place yo osalelaki makambo ya mabe. Tanto Deus, Ele próprio tem os seus anjos que Ele envia onde nós estamos a fazer a iniquidade. E Ele não é preciso se deslocar, porque se deslocar o Deus até onde estás, você morre. Mas os seus anjos que Ele lhe transmite. Porque mesmo se não é com os anjos, esses que são os nossos guardas, o Deus vê o nosso sinal que nós temos. Esse sinal onde tem a matriculação de tudo, tá? Essa matrícula indica o sinal está bom, o sinal está mau. Se o sinal está mau, é por isso que quando nós vamos à frente do Papa, mesmo você está mentindo, você sai assim, se fosse coisa de projetar no ecrã, com seus homens, não sei se 10 homens estão a vir atrás, cuca, você à frente. Você também é um papá, quer dizer, você está lá, a sua mulher, com as duas, todas as mulheres que você anda com ele está a ver, porque a matrícula não está a identificar. Sabe, quando um carro que tem matrícula falsa, se a polícia está apanhando, é um crime. Então, você que já não tem o sinal na tua matrícula, saiba com Deus também é crime. Porque a lei, todos os dias, estamos a ouvir essas leis, é para cumprirmos. Não podemos continuar a dizer que amanhã também é dia. Vou fazer hoje, amanhã também é outro dia. Só nessa matéria, tatamoko na kisasa kuna na yebi paroisse te muninga na biso musiciens zo konte biso makambo. Ndenge ka tovandi soki na Kimbantseke, soki na Bongolo, soki pai wapi. Église etondi meke na bato. Ndenge ka tozali awa. Kotala na boyi kuna na muto bango bazotala na kana musika basinade babimi pona nazala mbangu na kolobela ngo na lingana. Babimi pa nini bakende kosala ekobo na mokolo ya yenga. Bakei epa bango bakendeki na ndako ya mwana mobali koma kuna foto ya papa na mire. Mama vanda na muke awa na bongama.
sala ekobo pe azobongamela yango lokola likambo malamu. Azwi ntan na ye akende kobongama soki asalaki kisi ye soki nini mpona likambo yango esalema malamu. Mama oyo atikalaki wana talaka foto ya papa ta mosu etie boye, ta mosu ekangi elongi, ta mosu ebimisi miso. Bongo basini oyo nyonso eske toyebi yango soki yo ozosola na nga na bimisili yo miso seke naza na se fâché. Soki mpe naningisi mutu nalingi makambo wana te olingi osala. Mais mama atali me oyo likambo nini nazomona eza foto me eske ngambo nazomona mabe tangusi miso atali malamu boye foto ezokontinue kosala bageste. Tata wana bimi kuna kasi te vanda nano vanda awa vanda penza awa tala foto wana malamu foto ezalaka na ndako na mais foto esali nini nga nazalaka nango awa eza foto ya papa oui tala yango malamu ebimisi miso ekangi elongi etie boye omoni makambo ezoleka na foto wana yalobi te peut-être namoni malamu te azongeli esali la même chose. Balaki obligé ya kotika makambo bakendelaki bazongi mbango. Mama wana aza na courageuse na okoka kolala boye te luki nzela bongo boye po bato banani oyo baninga baprotocole bazalaka liboso wana okoleka te ero makambo nini telefone amona papa sikoyo kei wana na litoi alobi makambo azalaki nango. Papa yebisi oza na chance soko monaka oza na chance mpona oyo elingaka koya bino mibale bolingaka kozala te mpona lelo kaka mokolo ya yenga awa bazoteya bino bose permettre bokende kosala mpe likambo mosusu te likambo ya mabe lingomba oyo moto ya mabe akowumela awa te. Même ta umeli awa ozolekisa ntango no ya pamba yango wana mibeko epesameli yo na ngai soki moto ayeli yo na banzela ya mabe tozalaka na courage ya koloba non mpona meme lelo oyo ekomi nini mwana mobali alingi mwana mwasi ala yebisi eke bon ti toza wana vraiment nga mikolo nyonso nalalaka susu te kolota soki nani nalotaka kaka yo nzoka banzela elokuta kaka aya ono bala na biso ya esalamaka meme foto sala isayo soki kondimela ete azali mozimbisi soko omoni mwana mobali ayeli yo nzela nini alinga mema yo kaka nde fo bokende bosalaka bikobo ntango bosala libala wana eza epetwama te mibeko toza koyoka yango kosala ekobo te. Donc voilà baninga topesani toli na kati ya mibeko mpona mutu na mutu azala mayele oyo nyonso ezali ke lisumu boya yango na motema moko soki mpe amitié ekufi nango ekufa nango mpona nini mutu wana alukeli yo azimbisa yo kutani zumbako toza awa bana mike kaka te na bamikolo yunga soki kote nini yo kansaka kuna mwana ya papa Simoki Mbango aza te songolo te olekani me bamoni yo nzambi kinga umbwenenge. Donc ya mwana tozalaka na prudence ya kozala na mayele mpona mosika te tozolekisa ntango na biso ya pamba me biso tolingi te tolekisaka kaka ntango awa tokamati mpe na mibeko 12 ya lingomba tolobi ke mutu moko te azala na réserve pa ya moninga na ye ke ngai nakoki koloba na mutu oyo te ati amen. Eu não vou dar mesmo a minha mão, eu não vou dar confiança nessa pessoa, enquanto aqui nos disseram muito bem que não guardar reserva contra o seu próximo e não ficar zangado com ele. Quando você se zanga, isso torna um pecado. É por isso que cada pessoa deve pensar
os actos que tens feito, os actos que tens pensado, se são bons actos, continua. Se são maus, então corrige. Porque é isso que nós lemos na Epístola de São Mateus. São Mateus, o outro nome dele que eles chamavam também Levi, porque é tribo de sacerdócio. São Mateus escreveu este evangelho que nós lemos de São Mateus, mas antes ele foi um cobrador de imposto. Mas teve graça nesse Jesus Cristo, lhe chamou no posto onde ele estava. Olha, Mateus, segue-me. A partir de agora já não vai cobrar imposto, mas vai ser o meu servidor. Vamos ensinar a boa palavra nos homens para deixar os maus caminhos. Mateus não hesitou, levantou e seguiu Jesus. E ele também escreveu aos seus irmãos judeus, dizendo que não acreditemos em Cristo Jesus, que é Filho de Deus e Messias. E hoje aqui vem nos alertar que a árvore boa com seus frutos, a árvore má também com seus frutos. O que isso quer dizer? Porque não é ser uma árvore, é verdade, podemos dizer, então somos nós todos que estamos aqui, fomos plantados como árvore. Será dentro da igreja, podes encontrar uma árvore má? Nós todos deveríamos ser árvore boa, para dar bons frutos. Quais são esses frutos que nós temos que dar? Os frutos da paz entre nós, os frutos de amor entre nós, os frutos de interajuda entre nós, os frutos de aproximação um e outro. Mas aqui disseram porque isso identificaram também que porque a árvore boa não dá os maus frutos, a árvore má também não dá os bons frutos. Mas as pessoas, uma boa pessoa só produz aquilo que é bom. Aquela pessoa também má multiplica as ações más nos índices. Nzete na nzete koyeba na mbuma na yango. Iyo ozali nzete ya nini? Me nzoka biso nyonso ti tozali awa soki na koyeba mpona banzete oyo ya malamu, tozala nzete ya manga, tozala nzete ya safu, tozala nzete ya paipai, tozala nzete ya litonge, tozala nzete ya figu. Me soki balobi ke nzete oyo okipaka spasi ya pamba, tala kote kei na spasi nango sava tovandaka mpona pio. Me awa bakitiselaka biso makasa mikolo nyonso na kati ya lupango mosala mobimba wana nzete wana. Me so eza nzete ya manga okombola yango ozokokanisa te ke eza pasi mikolo nyonso. Me soki nzete wana eza nango na mbuma te, a 10 jours okozwela yango solution ke non spasi osekebi te na kotongaka mwa payote na nga nazalaka awa lieke nzete ezotya salite awa ezobota mbuma te. Yo na ngai tobota mbuma bisika tovandi. Pona nkolo ya mosala akotarte te koya kotala na misala na yo. Mbuma nini ya malamu ezali na kati? Na misala na ngai mbuma nini ya mabe o ezali ke lilala moko balobi ke soki epoli ekopolisa pe malala nyonso. Alors tolingi mbuma ya mabe te na kati ya mosala ya Tata Simon Kimbangu. Tolingi biso nyonso tobota mbuma ya kitoko. Pona tobota mbuma ya kitoko ifo toteya na partir ya bandako. Na bandako donc tata na mama ifo azala éveillé ya koteya bana ne malamu. Pona na nzela pe bakozwira bango exemple. Na nzela pe bakomona na ke bana baza différent. Namona ke mikolo nyonso dimanche awa lekaka. C'est que tu es dans nzela ya malamu. Mais soko tiki mwana no izo yokelaka ye makamu mais yo zoloba te déjà kutolingo sala défense. Mukolo yo komona ke asimbi mutu ya mutu ke na décapité ikabesa dongage, nous sait comment que ça fika. Ya mwana batata na ba mama c'était
na mbuma na yango. Place onde tozali biso nyonso, aqui onde estamos nós todos, queremos que sejamos a árvore que dá os bons frutos. Não é árvore que ocupa espaço dentro da lavra do Senhor. Pona mingi toza awa tolingi kwa rastar baninga na banzela ya mabe. Nini alobaki na nini? Bongo yo zongisaki nini? Oh, ifale upesa ili loba mo ko linga upesa ye pona ye ba fema ke yo sakana te. Ah, yesolo yo pozu ya lobi ko sala ya. Oh, wana muzimbi city. Nini asalaki? Oh no, azaki soki mbongo na nga azolinga ufutu kasi. Oh, boma kofi za. Ningi sa ili kofi mongo mona petake ya yoka somo ke lobi ya ko mega tsute. Yango ba conseil ya mabeto pesa naka. Me ba lobi ete to pesa na toli pona nini toko kabiso nyonso kozala lolenge moko. Tango tolingi ke makambo wana ezala kati na biso, il faut tolinga mingi kosambela. Muitos de nós, mesmo nas horas que foram decretadas, 5 horas tem que rezar, 10 horas tem que rezar, meia-dia tem que rezar, 15 horas tem que rezar, 18 horas, sucessivamente, quer dizer, não temos tempo. Aquilo é que se diz, rezar sem cessar. Porque a nossa missão, nós os cristãos, quando rezamos muito, também Deus está a habitar conosco. Se estamos a rezar pouco, quem está no nosso interior é o diabo Satanás, que nos deixa mesmo às vezes, todo dia, você tem tempo até não foste nenhuma parte, ngonga mabonde lizo liga, se liga aqui na ngoni kamboteka sina watala ngonga musu, ngonga wana pe musu ya eleki lisusu na kotala kaka. Omichana isika na yo ke loko mozo falhar na ndenge ya mabe. As horas que nos deram, nós temos que cumprir para rezar muito. Porque hoje também ninguém que está no engano de dizer o mundo está bom. Não, o mundo não está bom, por isso os cristãos devem reunir muito esforço para destruir os maus desejos que os governantes estão a desejar para o mundo. O mundo não é deles. O mundo tem um dono que chamado Simão Kimbangu Kiangani. Esse Deus que nós rezamos, que é o dono deste mundo, que quer um mundo maravilhoso, um mundo onde as pessoas se entendem, um mundo onde as pessoas se ajudam. É por isso nós estamos nesse período a edificar a nossa cidade santa, mas a pessoa ao teu lado que te diz, quanto é que já deste? Ontem dei 50. E hoje te pedir a mais? Hoje também pedir assim. Vou ver já ainda, se calhar vou dar. Qual é o tempo que vai ajudar a tua família? Mas a verdadeira família que você tem é a igreja. Porque a igreja nunca vai te abandonar. Onde tem o nosso Deus, Papai Simão Kimbangu Kiangani, ele não abandona ninguém. É por isso, tu e eu sejamos prudentes quando os maldosos venham, para que os maldosos, o tesouro dele também é mau, mas os bons vão colher no fim a vida eterna. Se calhar passamos, porque não podemos repetir, senão começarmos a pagar as coisas que estamos a dizer. E no último capítulo, onde nós lemos que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Esse tempo, na atualidade, em Kamba, bazakolobela yango mingi. Bobangi bonzambe ezali libandeli ya mayele. Pona nzambe obiso to sambelaka, azali na ye na kimia, alingi ko brutaliser biso te, aza kotikela biso tango. Kasi pona biso tozala te ke oazwaki biso a pied levé na surprise, non. Déjà abandaki pendant 2023 oyo alobaki ke compteur à 0. Tozongaki à 0 biso nyonso.
to bandi soki ke bana mike to bandi konguluma malembe. Mais comme tous avez déjà mikolo, a chaki ndengwana pona nini rythme oto salaki na bezalaki ya mabe koleka. Alobi limite. Déjà ville oya Nkendolo na yoka mutu moko zo expliquer Nkendolo linge koloba ke limite na masumu. Na 2024 alobi a to démarrer mais mutu nyonso azala mayele. Ayepe kozwa mesure de clémence atie na kati pona kolimbisa ya bato na masumu na bango. Nani déjà sa sala yango ke oui masumu na bino na limbisi yango mais biso tozwaki mesure de grâce wana. To profitele yango nini? Papa deu essa medida para que todos aqueles que estavam fora da igreja que voltassem. Voltamos e o que tiramos como lição no perdão que o Pai fez dos nossos pecados. Então, nós estamos a andar no mesmo ritmo. Afinal, o nosso Deus está muito acelerado. Quem quer lhe seguir tem que andar com o passo que ele está andando. Vagaroso não. Porque ele quer chegar na meta onde estamos a ir. Vumi Kanzambi ilubandi kulwazai. Bobangi banzambe ezali libandeli ya mayele. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quando nós queremos ser sábios, então temos que estar com o Papa Simão Kibangu Kiangani. Fora do qual, então, nós não vamos conseguir ter acesso no último dia. Sejamos uma árvore boa que ajuda, que as pessoas que estão com fome comem a fruta. Sejamos bons cristãos, esse que dá exemplo ao mundo, o mundo para nos imitar. Mas se nós formos maus, então aqui também por isso não vai entrar outras pessoas, vão dizer, vocês são aventureiros, quando eles saem lá, querem lutar lá fora, agora é aquela igreja mesmo. Até eu já lhes vi quantas vezes aqui, pega ali. Quem é que vai entrar aqui? Mas nós já temos aqui um papá, aqui o bairro todo, lhe conhecer a família dele, ela já não está conosco, papá tem. Ele faleceu mesmo entre o período de 31 a dia 1. Quando morreu esse papá, as pessoas que são família dele mesmo, biológica, foram tocar lá na minha casa. Porque é um vizinho que nós estamos com ele frente a frente, com o meu prédio. Vem aí, esse miúdo não costuma vir aqui, o que é que ele vem fazer? Vejo assim, o que é que está se passando? Agora não me lembro se é o mais velho ou o menor que vem lá. Me disse, olha, o meu pai está vos chamar porque aquele vosso cristão morreu. Alanda aqui dizer lá, oi. Ngara zanzambe te pona na loba ke papa te akende likolo. Mais comme a mi pesa ki na biso, c'est bien sûr que nzambe abomisila ki. Pona ya loba ke na Guinée, biso to zabate bakisi. Mais ngana tikali ko ndimela kisi moko te. Na tikali pe ko zwa bateme moko te na kota. Pona kuna mingi bakota kana nani na religion ya baninga ba musulman. Abingana zwa bateme titio zo mona ngabo nazali ateu penza. Nazoko bossa na révérend, est-ce que papa na monsieur la baptême? Ah ouais. Voilà. Toza ko sala. Soki pe bato bazo ya na bango awate, bango moko ba mona ka biso pe na loba ke ngonga na biso ebetaka. Soki porto ne fungami mutazo wa kuna ndo c'est uma igreja. Soki bazo ya te peut-être tango na baona mikokite, mais bato bako ya. Comme papa tendenga zalaki wana. Mususu akima zane kana bairo a. Mais biso nyonso to sala makasi pona nini? Tozwa likambo sérieux. Puis bato balanda biso to pesa bango maloba ya kitoko. Oyo yebite ko kende te kibudi non. Beta balo ana passer yango na buta moto. Passer yango na bato mususu. Muto alinga yeba boyo mbuta bomeka kusunga ye. Bakosunga ye pona nini? Azape na posa ya kubikisama. Kasi nde biso na biso to linga na penza ya mingi.
pona koboma mupepe oya mabe oyo ekotaka kati na biso eza mupepe ya bana Nzambe te. Ukientra às vezes esse mau vento aqui, as pessoas querem lutar aqui dentro, não é o vento de Deus, é do Satanás. Tolobaki tokotanga na suka bizaleli ya bonzambe oyo tosengeli kozala nango biso nyonso, me tokoexplike te suka mpe kozala suka ya matei na biso. Awa balobi ke molimo ya Nzambe na bamposa ya bonzoto. Toke na 19 toyebi malamu makambo oyo epesaka mposa ya bomoto etindaka kindumba, makanisi ya bosoto mpe makambo ya soni, kosambela banzambe ya bikeko, kindoki, koyinana, koswana, zuwa, kanda, kotiana tembe, kokabwana, koboyana, kozala na motema ya likunya, kolangwa masanga, lokoso ya kolia, mpe makambo mosusu ya ndenge wana nazali koyebisa bino ndenge nalobaki liboso. Ba oyo basalaka makambo wana bakozala bato ya bokonzi ya Nzambe te. Makambo nini oyo biso tosengeli kosala? Nzoka nde makambo bato basalaka na nguya ya Molimo Mosanto yango oyo balinganaka, bazalaka na esengo mpe kimia, bakangaka motema, basalisanaka, bazali na motema malamu mpe bondeko ya solo. Yango wana makambo nyonso soki oza na yango ozokotambola comme mwana ya tata Simon Kimbangu Kiangani. Nós demos o capítulo, juventude, vamos fazer muito esforço, às vezes com as nossas Bíblias, vamos acompanhar, porque esse trabalho amanhã, você não sabe, também amanhã pode te escolher para vir ficar aqui à frente, pastor, não sei se diácono, ok, mas tens que começar a ler a Bíblia e procurar também o entendimento. É o pouco que nós tínhamos para transmitir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Levantemos para rezar. Alamwinda yomundi miyatata kimangu, mokili momimbe pesa melio, tangweko kibanza sango ya Mama